E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Vlad Peneira aqui e hoje a gente vai analisar, com spoilers, Exterminador do Futuro, o primeiro, clássico, de 1984, dirigido por James Cameron. O primeiro filme aí que colocou Arnold Schwarzenegger de vez no mapa. Ele já tinha feito Conan um pouco antes, mas esse filme realmente transforma o Arnold em um ator mundialmente conhecido, né? Filme com uma premissa interessante, a ideia de que as máquinas dominam os seres humanos, ganhando inteligência artificial e decidindo que os seres humanos são uma ameaça, é uma premissa um pouco batida, mas a ideia de que os humanos vencem as máquinas e, como último recurso, elas viajam para o passado para matar a mãe do líder que causa essa revolução, é uma premissa muito interessante. E o Arnold, que não tem aí um repertório muito grande como ator, ele cai perfeitamente nesse papel onde o personagem literalmente não pode atuar. Ele tem que ser alguém sem expressão, um personagem sem emoção, alguém programado para um objetivo sem ter reações humanas reais, né? Então casa perfeitamente, né? E cria um dos personagens mais icônicos do cinema, né? Tudo isso misturado com uma atmosfera interessante. Eu gosto bastante do primeiro Exterminador por ter uma vibe um pouco mais isolada, né? Você tem só 3 personagens basicamente ali, alguns policiais, alguns detetives por fora, mas no geral fica entre o Exterminador, a Sarah Connor e o Kyler Reese. Então um elenco pequeno, né? Um filme focado nesses personagens e uma atmosfera de suspense, ficção científica. Passa uma vibe esse filme de cyberpunk, principalmente com a ajuda da trilha sonora, né? Que é fantástica, né? Eu adoro o tema do Exterminador do Futuro, futurista, mais eletrônico, mais pop, me lembra um pouco cyberpunk, né? É um filme que representa também bastante os anos 80, né? Pelas baladas, pela música, pelos cortes de cabelo, né? É interessante para você ver como era a época, né? Temos ali no início a Sarah Connor como uma adolescente normal, sem conhecer nada do seu destino, da sua importância para o futuro. Então mostra ela saindo, ela se arrumando, né? As prioridades dela são arrumar alguém, é trabalhar como garçonete. Então é bem interessante até chegar ao choque, né, de realidade do que ela representa. Ela tem essa vida dos anos 80 e a gente é trazido para essa época também. É bem competente essa representação da época, né? A direção do James Cameron é boa, principalmente naquela época que não tinha muita informação. O James Cameron é bom em criar esse suspense. Quem que é Sarah Connor? O que tá acontecendo, né? Por que eles estão atrás dela? Por que o nome Sarah Connor? O que esses caras estão fazendo aqui? Apareceram do nada. Então, bem interessante como o James Cameron consegue levar o filme. Apesar de eu achar algumas cenas muito longas, dá a impressão de que, principalmente no começo, eu acho um pouco arrastado o ritmo. Acho que demora um pouquinho para realmente ter história, né? Tem alguns momentos ali no início onde ele é perseguido por policiais e tal. E só fica ele correndo atrás, ele atira, ele corre, ele foge, ele pega o negócio, ele corre. Assim, a história não avança muito, né? E as cenas de ação também, claro que eu vou relevar que o filme é bem antigo, mas acho que algumas cenas são mal dirigidas de ação. Eu acho algumas cenas mal cortadas, dá a impressão que pulou alguma ação de algum personagem. Você fala, ele acertou um soco, não acertou, o carro não tava ali. Meio perdido, assim. James Cameron muito novo ainda, como diretor na época, mas não posso deixar de apontar, né? Mas, claro, não tira o mérito do filme, não é como se fosse horrível. Algumas partes, só que eu acho que o ritmo peca e as cenas de ação pecam um pouco. Temos também que falar de efeitos especiais, que são bons na maior parte do filme, apesar de algumas vezes parecer meio datado, né? O rosto, principalmente do Arnold, quando ele tira o olho, quando ele mostra ele se olhando no espelho lá, aquela cena clássica que é uma máscara. É meio tosco, né? Mas no geral, assim, pra época era revolucionário. Principalmente quando ele aparece como o esqueleto inteiro do Exterminador, né? Não é perfeito, mas pra época foi interessante e impressionante, né? Um robô andando na frente das pessoas. Então tem esse adendo aí para os efeitos especiais, né? Agora eu vou falar um pouco da atuação do filme, que é uma coisa que me incomoda um pouco, principalmente o Kyler Reese. Eu não gosto da atuação do Michael Biehn, não acho que passa urgência, pelo que o personagem dele está indo atrás, que é de salvar a humanidade, praticamente. Não acho que ele passa a emoção necessária. Ele parece muito unidimensional, sempre com a mesma expressão facial, assim, quase em todas as situações. E ele dá uns gritos, assim, meio exagerados, sabe? Uma atuação meio chinfrim, sabe? Meio tentando demais. Na maior parte do filme ele tem aquela cara unidimensional de uma expressão só. E quando ele tenta expressar dor, raiva, é muito forçado. Nunca gostei. E o Arnold, que apesar de ser bom na maior parte do filme, às vezes faz umas caras estranhas. Olha assim com o olho
regalado. Eu achei que as máquinas eram pra ser sem expressão facial, né? Sem emoção. Então, acho que peca um pouco nisso o Arnold também. Mas a Linda Hamilton faz o seu papel bem. Uma garota inocente, que não sabe muito bem o que tá acontecendo. Alguém que realmente não tá preparada pra guerra ainda. Então, acho que ela, entre esses três, ela é a que mais se destaca na parte de performance. No final, é um filme importantíssimo pro cinema, que dá sequência ao Exterminador do Futuro 2, que pra mim um dos maiores filmes de ação de todos os tempos. Fez nascer uma das maiores franquias da história do cinema. Não é um filme perfeito, igual eu falei aqui, tem alguns probleminhas ali na ação, na atuação, no ritmo, mas um filme com uma ideia interessante, uma premissa arriscada, né? Com viagem no tempo, que é complexo de fazer. Eu já falei aqui algumas vezes, é sempre arriscado mexer com viagem no tempo, principalmente desse modo que o filme faz, né? Onde para o John Connor nascer, o Kylo Reese tem que voltar e se apaixonar pela Sarah, e aí esse loop fica rodando ali, bem interessante e que foi executada muito bem. Eu vou dar 8 para esse filme, acho que é uma boa nota. Acho que é um filme que dá para assistir ainda hoje. Se faz tempo que você assistiu, é bom dar uma checada novamente para ver como os efeitos, né, naquela época eram feitos, como que os filmes eram feitos, como eram os anos 80. Acho interessante. 8 pro Exterminador do Futuro. E é isso. Você já assistiu Exterminador 1? Nunca assistiu? Gosta do primeiro, né? Como você acha que ele se compara com o segundo? Me diz aí. Se tiver algum filme para indicar para eu fazer análise, se sinta livre nos comentários. E até a próxima.